Bom, pessoal, vamos então complementar, falar um pouquinho sobre o Álvaro Siza, tá certo? Eu acho que a gente tem, acho que já ficou claro que ele é um arquiteto português, obviamente. E hoje eu queria falar um pouquinho dessas características. Eu queria trazer três projetos do Álvaro Siza para mostrar o quão maduro, né, quão bom, quão sensato é esse arquiteto. Eu acho que de início, o que eu gostaria de falar é que o Álvaro Siza ele, de uma certa forma, ele respeita muitas restrições projetuais, né? O Álvaro Siza, ele é muito atento às condições realistas do que o envolve, tá? Então ele consegue tirar proveito de uma forma muito intelectual do seu entorno, do seu terreno, das características que o cercam, tá bom? E ele consegue de uma forma muito precoce, tanto que seus projetos eles começam a ser construídos aí quando ele só tinha 25 anos. Quando ele já atingiu 34 anos, ele já tinha uma maturidade muito alta e ele conseguia fazer muitas simbologias e ele já demonstrava os seus traços de mestre nas soluções dos projetos, e isso chamou muito atenção no panorama português, tá bom? Então, acho que o que a gente pode falar que o destaca, então a gente tem que deixar, a gente tem que enxergar o Siza e suas obras como um composto de uma série de vocabulários autônomos. Então é justamente isso. Os seus projetos eles não são iguais, você não vê uma repetição sistemática de uma mesma linguagem. É diferente, por exemplo, quando você vê obras como do Niemeyer, obras como do Le Corbusier, você vê uma certa linha que, mesmo que o projeto não seja igual, você consegue reconhecer, você consegue perceber, porque o profissional ele tem uma certa dificuldade em se desprender. Já o Siza, ele tem um composto muito autônomo, então ele é ligado pelo que o cerca, pelo seu redor. Isso é fundamental. E não é simples, né, pessoal? Para você conseguir ter uma percepção individualizada do que cerca o seu projeto, isso é muito importante, tá? Que mais? Que mais? A gente está diante de um arquiteto que ele é contingente, e é interessante, porque assim, várias literaturas que você lê do Siza, você percebe que o que agrada a ele na hora de projetar são essas descobertas, né? Na hora que ele projeta, ele não quer ser óbvio, tá? Ele não busca pela arquitetura óbvia, ele não busca a solução óbvia, ele não corre de imediato na solução do projeto. Você percebe que ele tem um carinho, ele tem uma vontade muito grande de ser surpreendido por esses contingentes. Ele quer buscar aquilo que vai surpreender ele. Então ele não acelera esse processo óbvio da solução da sua arquitetura, tá certo? Então, duas coisas que chamam atenção. A maior parte das obras do Siza, elas têm já um certo envelhecimento, né? E é muito interessante porque esse envelhecimento, vocês vão ver pela Casa Manuel Magalhães, por outras obras que ele faz, que é natural a obra dele envelhecer, mas esse próprio envelhecimento, o tempo que causa sobre a arquitetura dele, parece que compõe ainda mais a sua continuidade, né? Então, ele consegue usar o tempo para compor a continuidade da sua própria obra. E a arquitetura dele, então, ela tem uma simbologia, ela tem um sentimento que ela valoriza aquele instante. Ela não pensa em mais nada, apenas naquele instante, na surpresa que ele consegue alcançar, e ele vai abrindo os nossos olhos para esse inesperado. E eu acho que é imprescindível a gente não citar uma das obras mais recentes que ele fez no Brasil, que é a Fundação Iberê Camargo, que é um museu, que a gente, particularmente, a gente fica surpreso, a gente fica... dá para entender o que é o não óbvio do Álvaro Siza. Então, por exemplo, você tem o Iberê Camargo, que ele está numa encosta de uma montanha, numa região até muito alta, e você tem uma visão, você tem uma vista que ela é estrondosa. Qualquer arquiteto com uma vontade mais rápida, não uma maturidade já bem estabelecida, faria o que com esse museu, né? Exploraria as questões das vistas, né? Então você teria um excesso até de panos de vidro, talvez, jardins e amontoados dentro
desse museu para que você conseguisse explorar essa vista, explorar as vantagens. E olha, esse terreno, apesar de ter essa vista, ele é extremamente longitudinal, curto e quebrado, né? Que é algo que é muito interessante, porque parece que para o Cisa, ele, em grande parte das suas obras, ele só pega terrenos ruins, né? Ruins no sentido de não muito retangulares e não muito simples, né? Simples na questão de solução. E acho que talvez isso é o que molda a criatividade dele, né? Essas condicionantes não simples, essas condicionantes que ele acaba encontrando permitem que ele não crie soluções óbvias. Então, esse terreno da Fundação Iberê Camargo é um deles, a Casa Manuel Magalhães é outro, que a gente vai mostrar hoje. Não é um terreno simples. Você tem ali uma bela de uma armadilha de um mar que está chamando a sua atenção, ao mesmo tempo que você tem um terreno que não é simples de resolver, ele é bem quebrado. Aí você fala assim, tá, mas então como que o Álvaro Siza soluciona esse projeto, né? Gente, ele vira as costas para o mar, ele não aceita, ele não tem interesse em distrair as pessoas do museu com essa vista. Porque o propósito do museu não é distrair as pessoas, não é dar essa sensação contemplativa, não é nada disso. Então você percebe que ele não tem janela nenhuma na fachada praticamente desse museu. E ele justamente deixa claro que ele não quer fazer isso, tá? Mas o que ele faz de uma forma simbólica e extrema? Ele cria pequenas janelas, pequenos portais entre os seus caminhos dentro do museu, e esses portais, quase como uma tela emoldurada, criam um retrato da paisagem para a pessoa que quer ver, mas de uma forma assim, vamos dizer, olha, você quer ver sim, mas é nesse pequeno espaço, não é mais do que isso. E isso é de uma maturidade que é imprescindível você perceber em outros arquitetos, né? A maior parte erraria na construção desse museu, mas de uma forma muito rápida. Então, essa não previsibilidade, né? Esse raciocínio lógico que ele usa é muito característico do Cisa, o que, desde os seus 25 anos, ele já chama a atenção e ele conquista a maior parte dos profissionais portugueses da época e os estudantes, né, por causa disso. E olha, não dá para não relacionar as características do Cisa com as teorias de Le Corbusier, obviamente, a simplicidade, a modernidade, mas também, acho que principalmente do Adolphe Loos, ou seja, o ornamento é crime, né, que é aquela frase do Adolphe Loos. Então, ele não está preocupado, pessoal, ele não está preocupado em nenhum momento em colocar simbologias, né, ou decorações, ele não tem essa intenção. Ele cria, na verdade, quase como um suspense ali na sua arquitetura, uma característica muito interessante. Agora, pulando um pouco para explicar isso, eu acho importante a gente falar da primeira obra do Cisa, tá? Ele faz essa primeira obra, essa obra chama Restaurante Boa Nova, em Portugal. Ele faz isso apenas com 25 anos de idade. O Iberê Camargo já é quase dos tempos atuais, tá certo? Mas eu acho que simplifica muito bem essa surpresa que o Cisa quer causar na gente. Mas a primeira obra dele, que ele cria, que é um restaurante, né? Que tem também ali um terreno consideravelmente muito difícil de trabalhar, também tem vista, mas ele está numa encosta. Ele tem toda a característica difícil ali, ele meio que ele gosta disso, ele gosta de moldar, ele gosta de responder os seus projetos pelo entorno que o cerca. Então ele cria essa arquitetura que ela tem claras referências às obras de Frank Lloyd Wright, que olha que interessante, é completamente diferente da obra que ele já faz depois, que é a Casa Manuel Magalhães, que é o Iberê Camargo, mas ele tem ali fortes influências do Frank Lloyd Wright, que acho que eram uns estudos que ele estava na época, frescos na cabeça, por assim dizer, mas ele quase que utiliza o terreno, ele esculpe o terreno a seu favor.
quase como uma fundação para o seu terreno, né? Eu acho que a gente tem que destacar ali a igreja, pessoal. A igreja que tá, não é obra sua, tá? É uma igreja histórica que está ali, mas ela causa no perfil do seu terreno, causaria uma mescla, ou seja, confundiria o próprio perfil da arquitetura dele. Então, qual que é a solução que o CISA dá para o projeto? Ele cria uma estrutura de linhas, uma quebra do telhado, uma obliquidade das suas linhas arquitetônicas de tal forma que se diferencia tanto da igreja que assim ele consegue fazer uma separação a ponto de isolar a igreja e o seu perfil e isolar a sua arquitetura. Então, até de certa forma, ele consegue destacar a igreja e não esconder ela, e não confundir as pessoas. Então, a diferença tão marcante valoriza a própria arquitetura da igreja, entende? Agora, vamos falar um pouquinho da Casa Manuel Magalhães. Chama muito atenção. Ele faz essa casa utilizando uma frontalidade que é impossível de descrever. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele está num bairro modesto, não é um bairro, vamos dizer assim, rico de Portugal, só que ele faz essa casa com uma frontalidade, você não vê as aberturas frontais, ele utiliza, e o que é importante destacar, o perímetro desse terreno para compor as características dessa casa. Então, a primeira coisa que a gente tem que relatar é essa entrada não frontal que ele tem nessa casa. Ou seja, a entrada ela é lateral, o carro tem que ir lá para o fundo para estacionar. A porta dessa casa ela é uma porta onde tem uma câmara aqui nesse muro um pouquinho mais alto, que aí realmente eu tenho acesso a essa porta, então ele esconde essa porta de entrada. Mas mais importante, ele não faz essa porta de entrada na frente, ele cria esse movimento da pessoa ter que realmente ir pelo lado. Esse muro baixo, de cor diferente, a própria tonalidade que ele cria, essa não frontalidade do seu projeto, ela fica muito destacada. Eu acho que também é importante destacar, ó, repara que esse muro lateral que ele cria, né, esse alambrado, ele não toca o chão, tá vendo? Ele tem só pequenos pontaletes. Isso é interessante porque ele quer criar ali até quase uma sensação antigravitacional. Agora, eu vou entrar na planta, porque a planta acho que é a melhor forma da gente explicar como o perímetro influenciou a sua obra. Esse terreno ele tem um complemento no fundo, né? E olha, de cara eu quero mostrar como que ele gira essa planta, tá vendo? Ó, ele faz um pequeno giro nessa varanda justamente para introduzir esse espaço de lazer para o fundo, mas sem desconectar da linha de força aqui, ó, sem desconectar das características da própria planta. Então, olha aqui como essa planta ela tem uma frontalidade, mas ele faz com que a pessoa entre pelo lado, essa obliquidade. É como ele responde ao perímetro do terreno com o formato da planta, né? E isso causa ali, ó, uma varanda extremamente integrada nesse espaço, entende? Então, essas são as características do CISA que chamam a sua atenção e permeiam toda a sua obra.